Balanço do processo eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições considera que o processo eleitoral que conduziu a eleição dos novos eleitos para os órgãos municipais pautou-se pela organização, inovação e transparência, reafirmando a tradição democrática de Cabo Verde. Apesar da taxa de abstenção, é ainda perceptível o compromisso da população cabo-verdiana com a democracia e o desenvolvimento local. Naturalmente, as eleições autárquicas têm as especificidades devido à sua abrangência e complexidade, o que exigiu da Comissão Nacional de Eleições esforços suplementares para uma coordenação eficiente. Nós temos que realçar que, assinalando alguns atrasos bem identificados, todas as mesas das assembleias de voto foram abertas no dia 1 de dezembro, antes das 11 horas, que é o limite legal para o início das operações eleitorais. Nós, a Comissão Nacional de Eleições, destacamos os esforços específicos que foram feitos para garantir que as pessoas com deficiência tenham conseguido exercer o seu direito de voto de forma digna e sem barreiras. Realçamos as melhorias na comunicação acessível da Comissão Nacional de Eleições, as melhorias nas matrizes em braille introduzidas em 2020 para os invisuais e realçamos a continuação de construção de rampas nos edifícios onde funcionaram assembleias de voto. Realçamos também a massificação de informações no site da Comissão Nacional de Eleições e o uso de plataformas digitais para interação com os eleitores, o que marca um avanço significativo na modernização do processo eleitoral. Tendo o site da Comissão Nacional de Eleições registrado no tempo depois de 10 de outubro a 14 de dezembro, um total de 187.902 acessos, registrando maior pesquisa na consulta do local de voto e informações sobre os municípios. E já vem sendo hábito o apuramento e divulgação dos resultados que, na perspectiva da Comissão Nacional de Eleições, seguiram rigorosamente o regulamento aprovado pela Comissão Nacional de Eleições, contribuindo este processo para o reforço da confiança e credibilidade dos resultados eleitorais parciais. Realçamos a este nível o assinalável trabalho da Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, com o seu braço tecnológico, no caso a NOSE, cujo profissionalismo dos seus técnicos gostaríamos de enaltecer. Em termos de desafios enfrentados ao longo do processo eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições destaca a persistência de insuficiências no caderno eleitoral. Portanto, a base de dados de 2007, que, portanto, apresenta já insuficiências que precisam ser supridas. E aproveitamos neste particular para reivindicar do Governo de Cabo Verde uma nova base de dados para as eleições de 2026, quer seja através da tão propalado recenseamento automático ou então através do novo recenseamento geral de base nos moldes que temos atualmente. O fato é que o sistema de gestão, o sistema informático de gestão e o estado dos cadernos eleitorais, a sua desatualização face à mobilidade dos cidadãos para fora do território nacional e que mantém no caderno eleitoral, não nos permite assegurar que teremos em 2026 um caderno com o elevado nível de integridade, de transparência e de verdade em relação ao universo eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições aproveita para apelar
ao governo e aos partidos políticos com representação parlamentar a maior e melhor atenção ao recenseamento eleitoral, que é a base do processo eleitoral íntegro e transparente que estamos habituados em Cabo Verde. Persiste também o desafio da composição, designação das mesas, ou seja, a designação dos membros das mesas de voto. Desde 2020, a Comissão Nacional de Eleições registra menor disponibilidade dos cidadãos para assumirem essas funções. E este processo torna-se cada vez mais difícil e complexo, e sobretudo porque a Comissão Nacional de Eleições não controla este processo na sua totalidade. Processo este que conta com intervenção acentuada dos partidos políticos. E nós, a Comissão Nacional de Eleições, reconhecemos a necessidade de revisão do Código Eleitoral nesse sentido, e também reconhecemos a necessidade de reforço dos procedimentos internos na nomeação dos membros das mesas das assembleias de voto. A Comissão Nacional de Eleições entende que, não obstante, parece-nos que o governo almeja uma reforma do processo eleitoral, e atendendo à complexidade na obtenção dos 2/3, a Comissão Nacional de Eleições apela que seja feito, ainda que uma mera revisão do Código Eleitoral, nomeadamente no referente ao recenseamento eleitoral e algumas outras normas bem identificadas que, melhoradas, permitirão a melhoria e a qualificação do processo eleitoral até que se consiga a almejada reforma de todo o sistema. Pensamos que uma revisão pontual poderá servir para minimizar os constrangimentos e insuficiências que temos. Constrangimentos verificados no dia 1 de dezembro, sobretudo alguns atrasos na abertura de algumas mesas, falta de alguns materiais que não comprometeram a abertura e o funcionamento regular das mesas e nem a integridade do processo. O caso da praia, porque foi mais mediatizada pelos órgãos de comunicação social, levou-nos a fazer uma auditoria com base ou verificação nos editais e cadernos, para termos a noção exata do problema ocorrido. E do levantamento feito, a Comissão Nacional de Eleições aproveita para dizer aos cabo-verdianos que os atrasos verificados na praia foram parciais e não representaram a maioria. O levantamento mostra que um total de 129 mesas na praia abriram dentro do horário legal, ou seja, mais de 50%, ou seja, entre as 8 e 8h30. Dizemos 8h30 porque é o momento a partir do qual o legislador permite fazer substituição para fazer uma nova configuração das mesas, só a partir das 8h30. Portanto, houve 2 casos de 2 mesas, portanto, que abriram depois das 10 horas, bem identificadas, sobretudo a de Achada Mato, motivada por falta de membros para essas mesas e de material também para o funcionamento das mesas. Outro constrangimento, temos a falta de um membro da Comissão Nacional de Eleições desde 2021. Temos a falta de um corpo de pessoal permanente e experiente. A falta de capitalização de experiência dos colaboradores constitui um constrangimento. Casos exemplificativo é o caso da praia, onde a maioria dos colaboradores anteriores ausentaram-se do país e o círculo funcionou com praticamente todos os elementos novos a nível da delegação. Registramos a falta de colaboração de setores do Estado para a organização e gestão das eleições. Este particular
a Comissão Nacional de Eleições registra com muita preocupação a recusa de cedência de espaços públicos para a instalação das assembleias de voto, por parte, sobretudo, neste caso, no dia 1 de dezembro, do Tribunal da Praia e também da UFH, que recusou ceder espaços para a Praia e Boa Vista. Essas recusas criaram imensos constrangimentos, atendendo que a lei impõe que as assembleias de voto funcionem nos edifícios públicos. Para o caso da Praia, a recusa do tribunal, ou seja, do Campos de Justiça, em ceder o espaço para a instalação das assembleias de voto que habitualmente já funcionavam neste edifício, ocasionou uma excessiva aglomeração de mesas nas assembleias de voto, ou seja, no edifício da Escola Abílio Duarte, que teve de albergar mais de uma dezena, 19 mesas de votos. Nós entendemos, a Comissão Nacional de Eleições, entendemos que esta questão, portanto, deve ser analisada e que esta conduta, portanto, não é compatível com o processo eleitoral, que é um processo do país e a todos dizem respeito. E a colaboração institucional é uma decorrência legal para todas as instituições do Estado, incluindo os tribunais, ao abrigo do disposto no artigo 22 e 23 do Código Eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições não poderia deixar de pontuar a falta de colaboração dos gestores e diretores das escolas públicas nacionais, na véspera e no dia das eleições, mantendo os edifícios, portanto, fechados, na maioria dos casos, e sem acesso na véspera e no dia, o que retardou significativamente o início das operações, sobretudo na zona de Achada Santo Antônio, no edifício da Escola Grande. Nós também gostaríamos de acentuar aqui como um constrangimento, portanto, a falta de resposta e atuação tempestiva da parte do Ministério Público, sobretudo do Ministério Público em relação às queixas e participações da Comissão Nacional de Eleições, portanto, levado ao conhecimento do Ministério Público em todo o território nacional, ao abrigo do artigo 18, a linha L do Código Eleitoral. A falta de resposta, portanto, compromete a credibilidade e a integridade e fragiliza o processo eleitoral, porque potencializa o sentimento de impunidade e potencializa a reincidência das infrações eleitorais. Pontuamos que a Comissão Nacional de Eleições, nas eleições de 2020, comunicou ao Ministério Público a ausência ilegal de mais de 200 membros de mesa no círculo eleitoral da Praia. E anos depois, todas essas queixas, portanto, foram arquivadas, porque foram, entretanto, prescritas, não receberam nenhum impulso processual. E entendemos que isto também estará a favorecer a reincidência dessa infração eleitoral por parte dos cidadãos que, faltando injustificadamente, não são penalizados. Nós queremos também dizer que nem tudo são pontos fracos e fragilidades. Nós, na nossa análise, identificamos pontos fortes do processo eleitoral cabo-verdiano. Nomeadamente, nós queremos pontuar a independência, a transparência e a integridade como elementos fortes da administração eleitoral cabo-verdiana, que foram preservadas e reforçadas nessas eleições, não obstante muitas ocorrências e adversidades enfrentadas. Também a Comissão Nacional de Eleições registra a resiliência e capacidade dos colaboradores eleitorais e a maturidade dos eleitores cabo-verdianos, o profissionalismo da maioria das instituições no processo eleitoral, destacando os órgãos de comunicação social, com elevado profissionalismo e entrega e abnegação,
conseguiram fazer a cobertura jornalística, sabendo, portanto, que não havia tempo de antena nos termos legais, enfrentando diversas adversidades, pontuando que a Comissão Nacional de Eleições não recebeu nestas eleições nenhuma queixa ou reclamação em relação à postura, à isenção, à neutralidade, à imparcialidade dos órgãos de comunicação social e os seus servidores, o que é muito salutar e permite-nos concluir que há, portanto, um robustecimento, portanto, dos órgãos profissionais da comunicação social, que são um fator importante na consolidação da democracia. Queríamos apoiar também o reforço do serviço de apoio ao eleitor. Devemos destacar a consolidação e melhorias constantes introduzida pela Comissão Nacional de Eleições, que criou, portanto, um sistema integrado de rede de serviços de apoio, que inclui um serviço de call center com linha gratuita 81014 desde 2020, que foi reforçada para estas eleições. Também as páginas da Comissão Nacional de Eleições, a massificação da presença da Comissão nas redes sociais, Twitter e também no TikTok, permitiu-nos estar mais perto dos eleitores, sobretudo as na faixa etária que estão nessas plataformas. E também reforçamos e melhoramos significativamente a comunicação com os órgãos de comunicação social tradicional. E devemos pontuar aqui o grande contributo dado pela instalação do núcleo de comunicação instalado para essas eleições, sobre a liderança, portanto, da jornalista Maria de Jesus. Neste particular, nós gostaríamos de realçar que a linha gratuita 81014 recebeu, no âmbito dessas eleições, um total de 1.710 chamadas, e das quais 551 foram prontamente atendidas e resolvidas. E também essas chamadas eram, sobretudo, para consulta dos locais de votação, denúncia de boca de urnas, informações, pedido de informações sobre o documento de votação. A par do call center e os sites e páginas nas redes sociais, as linhas do WhatsApp também melhoraram e potenciaram a nossa comunicação social. Nós fizemos este balanço porque não poderíamos deixar de aproveitar esta oportunidade para responder à Comissão Política do PAICV, que, em jeito, portanto, de crítica, apontou a falta de um call center da Comissão Nacional de Eleições como sendo uma fragilidade. Nós gostaríamos aqui de destacar que o call center existe desde 2020 e funciona, portanto, na sua plenitude, e tem dado um grande contributo para aproximar a Comissão Nacional de Eleições aos cidadãos. Pelo que nós entendemos que esta consideração em jeito de crítica, ela apresenta-se infundada de fato e de direito, e não podíamos deixar de dizer isto à Comissão Política do PAICV. Sem prejuízo, nós gostaríamos, portanto, de agradecer ao Partido Político PAICV pela preocupação e dizer que a Comissão Nacional de Eleições mantém-se aberta a críticas construtivas, e criamos sempre um canal de comunicação para introduzir as melhorias que sejam necessárias fazer no processo. Nós queríamos também assegurar ao partido em questão que a Comissão Nacional de Eleições fez de tudo para assegurar que todas as etapas do processo eleitoral fossem conduzidas com elevado profissionalismo, total transparência e de acordo com as normas e prazos estabelecidos no calendário eleitoral, que, na nossa perspectiva, foram cumpridos por parte de todos os intervenientes. A Comissão reconhece as falhas sob sua responsabilidade, está empenhada a trabalhar e continuar a melhorar em cada eleição. Mas a Comissão Nacional de Eleições não pode e não se permite colocar na posição de ponto de descarga.
por razões políticas dos partidos políticos. A CNE considerou, a avaliação que fizemos é que a instituição manteve uma postura neutra, isenta, imparcial e discreta, intervindo sempre e onde foi necessário. E nós, portanto, recusamos a alegação de que a Comissão Nacional de Eleições terá eventualmente contribuído para gerar estresse no processo eleitoral, muito pelo contrário. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições aproveita para convidar ao partido em questão a apresentar qualquer evidência específica sobre a postura da Comissão Nacional de Eleições que terá contribuído negativamente para o processo, para que possamos analisar e investigar situações concretas e poder estar em condições de responder de forma precisa e adequada às alegações do partido em questão. Nós já consideramos que também a Comissão Nacional de Eleições, não obstante as adversidades, conseguiu, portanto, manter atualizada e tentar, sobretudo, melhorar a capacidade de resposta, fazer as inovações que conseguiu e apresentaram-se necessárias. A Comissão Nacional de Eleições gostaria de pontuar designadamente que iniciou ainda durante este processo a digitalização dos documentos eleitorais, que está a bom nível, estão já concluídos os processos de 2016. E daremos seguimento a este trabalho por forma a modernizar e a tornar essas informações digitalizadas acessíveis a todos os cidadãos e instituições através do nosso site. Nós criamos também uma plataforma digital para a prestação de contas que irá diminuir, sobretudo, o tempo de organização, gestão e aprovação de contas. A unidade de checagem, cujo relatório será tornado público. O sistema de gestão das mesas de voto, portanto, que permite-nos monitorizar a abertura das mesas. Foi criado e implementado, está pronto para arrancar o sistema de ensino à distância, uma plataforma e-learning que será utilizado para formações de vários públicos-alvos durante todo o ciclo eleitoral. Também foi implementado pela primeira vez a Unidade Técnica de Apoio à Delegação da Praia, que ajudou, portanto, na organização e planificação, sobretudo, da segurança. E endereçamos os nossos agradecimentos aos integrantes dessa unidade. Terminamos este balanço agradecendo aos colaboradores da Comissão Nacional de Eleições, aos delegados, assistentes, sobretudo, pela resiliência e a capacidade de organização e gestão a nível dos círculos. Queremos agradecer os membros das mesas da Assembleia de Voto e representantes dos partidos políticos e candidaturas, os nossos profundos agradecimentos. Aos eleitores cabo-verdianos, nós expressamos os nossos profundos agradecimentos e gratidão e estamos, portanto, expectante na continuação e no reforço desse compromisso com o processo eleitoral. Agradecemos pela confiança depositada no sistema eleitoral e, sobretudo, nos membros e colaboradores da Comissão Nacional de Eleições para realizar mais esta eleição autárquica. Órgãos de comunicação social e jornalista merecem, portanto, as nossas saudações e agradecimentos, reconhecimentos e felicitações. E realçar a Polícia Nacional e a Terceira Região Militar, os nossos parceiros, a ARC, a Universidade de Cabo Verde e todas as organizações de sociedade civil. Dizer que as eleições é um patrimônio público nacional e a todos dizem respeito. Muito obrigada.